Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Sim? Estão felizes? Mesmo que não esteja, a gente tem que dizer que tá, gente. O cérebro gosta disso, já avisei vocês. Vocês estão ótimos? Ótimos! Eu costumo fazer isso com as pessoas, quando eu chego na aula também. Como é que vocês estão? É a primeira pergunta que eu faço. Vocês estão bem? Estão felizes? A gente lembrar que é possível, né, gente? Porque senão a gente passa a vida inteira reclamando. E tem tanto motivo para estar feliz, não tá? Olha, ontem aquele calor delicioso, hoje vem essa brisinha boa, não foi? Coisa linda. Bom, então ontem a Cineia mandou uma mensagem para mim e eu digo, quem tem mentor tem tudo, né, gente? Eu lá num evento super materialista, já estava fugindo da casinha já estava me sentindo. Aí Cineia me manda uma mensagem, então, olha, dá para você ir lá na casa? Eu digo, meu Deus, obrigado. Então, gente, é o seguinte, quem tem mentor tem tudo. E eu descobri na doutrina espírita que todo mundo tem. Ó, que legal. Não é privilégio, é necessidade. Então, hoje eu tenho que agradecer a Cineia, que está lá em casa, né, assistir, a oportunidade de me lembrar do que eu escolhi fazer nessa vida. E hoje, lá eu estava, justamente, eles estavam falando sobre gestão de pessoas, contratar, demitir, tal coisa, commodity. As pessoas são commodities hoje, né? É porque é commodity? Igual soja, igual milho, carne, é commodity. Pego elas e jogo para lá, e jogo para cá, e pago, e ensino. É esse mundo mesmo, né? Que a gente conhece e nós estamos vivendo. E se a gente está nele é porque a gente precisa dele. Se a gente não precisasse dele, a gente estaria em outro lugar. Bom, e aí eu escolhi, já que eu estava lá, falar hoje sobre o objetivo de Jesus era extrair o melhor das pessoas. Eu, como professora, tenho como primeira missão extrair o melhor dos meus alunos. Essa é a minha primeira missão. Se eu não fizer isso, todo o resto não é ensinar para eles, seja química, que é o meu caso, ou dentro da educação. Isso aí o livro ensina, até o YouTube tem coisa melhor que minha aula, eu digo. Mas eu preciso extrair dela o melhor. E aí eu vou falar nesses próximos 30 minutos alguns exemplos, alguns personagens dentro da história do Evangelho, que é inspiradora, não é, gente? Não inspira? Inspira demais. Aquelas histórias são ótimas. E a gente está contando 2000 anos se passarem, a gente está aqui contando as histórias. E eu vou lembrar que Jesus, ele, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, ele sempre respondia com aquela paz, com aquela serenidade, não era assim? E Jesus passou alguma circunstância desafiadora ou não? Moleza para ele? Não, não foi moleza não. Como ela diz, a Maís Braga fala, se eu fosse Jesus, na hora que eu estava naquela cruz, eu ia dizer, para tudo, que eu vou descer daqui, acabou a brincadeira. Eu ouço bastante, ela da União Espírita de Brasília, eu ouço mais. E aí, ele passou por muitas circunstâncias, mas Jesus tinha uma paz no coração que contagiava, né? Tanto é que no Evangelho de Lucas, Lucas fala assim, que quando Jesus falava com as multidões, todos se maravilhavam com as palavras que saíam dos lábios. Olha, que delícia, não tem? Quando você ouve, você se maravilha e fala, nossa. Isso acontece em todas as situações. Às vezes as pessoas também usam o poder da palavra para ludibriar as pessoas, não é? Para fazer você fazer coisas que não são legais. Mas Jesus usava o poder da palavra na sua totalidade e integralidade para extrair o melhor de cada um. Então a abordagem dele, eu imagino que a abordagem de Jesus era algo irresistível. Sabe que é uma coisa irresistível, né, gente? Não tem como. Eu vou ter que parar para ouvir esse cara. Eu vou ter que parar. Vou ter que ouvir. Então a abordagem que ele fazia era algo que nos, além de cativar, nos trazia o melhor. Ou você acha que ele só falava para quem eram os melhores? Não, a gente já descobriu que não. Ele falava para todo mundo. Engraçado que ele começa pelas pessoas mais simples, que estavam ali sobrevivendo. Ele começa por essas, porque essas tinham o coração mais aberto para ajuda, não é? As pessoas que têm necessidades, elas estão abertas à ajuda. Na verdade,
verdade, todo mundo tem necessidade, mesmo aquele que tem muito dinheiro. Só que talvez ele olhe e falou, opa, esse aí está querendo se aproveitar de mim, não é não? O que ele quer? Que foram que muitos doutores da lei pensaram, vai tomar meu lugar aqui? Quando ele vai para os desvalidos, para as pessoas que estavam lá, sem nenhuma perspectiva, eles olhavam e diziam, olha, acho que ele está falando comigo, não é bonito? Acho que ele está falando para mim aquilo ali, ó. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos, 3 exemplos particularmente, do Evangelho, para ilustrar. E quando a gente ilustra alguma coisa, é que facilita a compreensão. Então eu preciso, ainda nessa vida, facilitar a nossa compreensão do que foi e o que é ser cristão. Então vamos lá. O primeiro que eu trouxe aqui é Jesus e o centurião romano. Lembra do caso, do case, como a gente fala hoje, né? Que é uma passagem do centurião romano que chega para Jesus e pede para curar quem? Para curar a mulher dele, a filha dele? Quem que era? O servo. Tem toda uma série de histórias dizendo quem é o servo, né? Se era filho dele, lembra? Tem umas coisas meio malucas aí. Não importa, gente. Aquele cara era romano. Tá entendendo? Ele era romano. Estava lá. Onde ele estava? O que ele era? O que ele representava? E aí, quando ele era... Eu fico imaginando que quando ele se aproxima, os discípulos deviam olhar assim, não, ele não vai fazer isso com esse romano, né? Porque olha, tudo que a gente espera é que Jesus nos liberte desse romano. É impossível. E Jesus faz o quê? Ele diz para todo mundo que está em volta, admirado da fé, ele diz assim, que não encontrou uma fé tão grande, nem mesmo Israel. Olha, que humilhação, meu amigo. Não precisava dormir sem, podia dormir sem essa, né? Os discípulos todos lá do lado, ele diz, olha, o tamanho da fé desse homem. Além de curar o servo, ele elogia. E aí eu estava pensando em uma coisa interessante. Como é que aquele homem, centurião romano, se sentiu quando foi elogiado por Jesus ali? Como será que ele se sentiu? Porque Jesus olhou nele, né, alguém que tinha uma possibilidade. E tinha uma fé. E aí Jesus deve ter feito aquele coração se aquecer totalmente. Ele deixou de ser centurião? Provavelmente não, era o trabalho dele. Mas como que ele foi daí para frente? Quais eram as possibilidades e os caminhos que ele deve ter tomado? Porque às vezes a gente quer que a pessoa ouvida ela mude radicalmente, mas às vezes a gente demora um tempo. Não sei vocês, eu estou demorando algumas encarnações. Várias, não é? Várias. Então, essa história ela vai ressaltar como é que Jesus extrai o melhor das pessoas, independente da sua origem ou status social. Então ele não vai perguntar, ele não vai discutir. Quem pede ajuda tem que ser ajudado. Não é? Então essa história eu acho que ela é muito significativa. Ela nos mostra algumas coisas, principalmente no mundo dividido como nós temos hoje. E não é Londrina, não é Paraná, não é Brasil, é o mundo, né? Ele não entendeu ainda que a soma das partes é melhor do que a divisão dele todo, né? Então, ele, para dar um exemplo prático, que a gente pode levar até hoje, ele mostra a possibilidade de ajudar aquele que precisa e mostrar para ele, aí está o seu melhor. Tem outro exemplo que eu acho interessante, eu estava lá estudando ontem, por causa da tarefa da Cineia, né? Me deu a tarefa de estar aqui hoje. E aí eu encontrei uma passagem dentro de uma leitura espírita também, que era Jesus e o escriba. Lembra dessa também? Quando o escriba se aproxima de Jesus para perguntar qual é o maior mandamento. E Jesus responde citando o amor de Deus e ao próximo como os mandamentos mais importantes. Lembrando que quando a gente vai lá em Marcos, ele está fazendo uma série de falas para explicar para as pessoas. E quando ele vai explicando em parábolas, os escribas, os fariseus, estão tudo lá ouvindo. Sabe, tipo tudo ali? É só ver o que ele vai falar de errado. Só estou aqui ouvindo, só observando. E aí, lá pelas tantas, os fariseus e os escribas começam a fazer pergunta para ele.
dar acesso para César, aquela, né? Então eles estão esperando um erro dele. E tem um escriba, que é muito interessante. Ele vai e pergunta para Jesus e Jesus responde. E ele diz assim, o senhor está certo. Esse realmente, olha, interessante, tá? É isso mesmo. E aí, reconhecendo como um mandamento importante, Jesus, ele olha para o escriba e diz para o escriba que, você não está longe do reino de Deus. De novo, se eu fosse o Simão Pedro, eu olhava e falava, não acredito que está acontecendo com esse escriba, gente. Cara, olha lá, ele faz parte daquele grupo aí. Daquele grupo eu não converso. Não que isso aconteça hoje, né, gente? Porque hoje a gente não tem divisão. Imagina, não é? Imagina, nós estamos tudo bem. Todo mundo conversando com todo mundo. É a coisa mais linda, né? Uma fraternidade. Então, olha só. O escriba era do outro lado. Do partido, vamos imaginar assim. E ele diz para ele, olha, você está no caminho certo. Nisso, imagina o escriba, né? Ouvindo isso. Tipo, nossa, eu botou ali dentro dele, ó. Então, uma das coisas que eu achei interessante quando eu li isso aqui, de novo, é que Jesus, ele quer realçar o melhor, porque o escriba tinha o melhor. Não é porque ele estava ali, no meio daquele grupo, né, que tinha questionado, mas cada pessoa é uma pessoa. E se ele ouviu aquilo, ele tocou o coração dele, que bom, vou falar para ele, vou contar para ele. Na minha vida diária, eu faço isso muito com as pessoas. A duras penas, né? Claro. A maturidade permite, né? Depois da maturidade eu já aprendi. Não é eu falar o que quer, é pensar o que fala. Se eu ficar falando o que eu quero, não é o certo, né, gente? Você quer ouvir na sua cara? E normalmente as pessoas que falam isso, você não pode falar nada para ela. Todo mundo que eu ouço fala, eu estou ficando velho, eu posso falar o que eu quero. Vai tentar falar o que você quer para ela. Ela vai ficar enlouquecida. Todas as pessoas que fazem isso normalmente não sabem ouvir. Porque quem sabe ouvir, vai ouvir o outro primeiro, antes de falar o que você pensa. Então, quando eu estou na minha prática diária, eu comecei ao longo do tempo colocar uma coisa que eu achei interessante e que algumas pessoas vão me apontando, e de novo, quem tem mentor tem tudo, então devo estar no caminho certo. É praticar o elogio, dizer, foi bom. Muito bom, vai ser bom isso. Nossa, encontro famílias de aluno, que tem aluno que vai me levar. Professor, vem ver meu pai e minha mãe? Vem conhecer. Olha, que honra eu conhecer o pai e a mãe de uma aluna de pedagogia. É uma honra para mim. Ela ir lá me buscar. E eu disse para eles, a filha de vocês é maravilhosa. Será uma excelente professora. Sintam-se felizes por ter. E eu sei a dificuldade daquela menina de sair lá de uma cidade de 70 quilômetros e estudar comigo. Com todas as dificuldades que ela tinha, era brava, falava daquele jeito, e eu fui falando para ela, você é uma mulher assim, vai ser isso. E ao longo do tempo, a transformação daquela aluna, para mim, vai ser para sempre. E realmente ela será uma excelente professora, porque eu consegui extrair o melhor dela. Se eu tivesse tacado fogo no parquinho, né, para que ela fosse embora, eu digo, então por que eu sou professora? Eu sou professora, tem que extrair o melhor. Porque às vezes eu escuto, né? Em todos os lugares. Se não for bom, vai embora. Da empresa, da sala de aula. Mas é esse o convite que a gente tem? Fica só com os bons? Ou vamos extrair o melhor dele? Então, uma das coisas que eu acho mais efetivas quando a gente fala do Evangelho, para alguém abrir o coração para o Evangelho, é buscar o melhor das pessoas. É mostrar que você enxerga o melhor. E aí ela vai começar a perceber em você umas coisas diferentes, né? De onde vem isso? E lá pelas tantas você solta alguma coisa aí de Jesus, do amor ao próximo. E ela diz, estou entendendo, hein? Essa passagem que ela falou, parece que eu já li em algum lugar. Você despertou nela, né? Um interesse. Afinal de contas, você trouxe ela para o lado bom da força, como eu digo. Então, olha só. Fazer esse elogio, extrair o melhor das pessoas, é a melhor maneira para mim, pode ser para vocês que têm melhores que eu, mas para mim está sendo a maior maneira de exercício para praticar o Evangelho.
Mesmo que eu ache que aquela pessoa precisava de esses breves de vez em quando, não? Não vai ser assim. Pensa. Por quê? Porque é a maneira de você mostrar que é possível. Uma das coisas que eu li lá nessa passagem que eu achei interessante também, que a interação de Jesus com esse escriba, ele reconheceu a sabedoria e a sinceridade dele. Ele era um membro de uma sociedade judaica que era visto absolutamente como oposição. Então, ele diz, olha, aqui tem sabedoria e sinceridade. Vou elogiar isso aqui. Porque ele podia ter pensado outras coisas. Olha, você está fazendo essa pergunta para fazer uma pegadinha para mim, né? Não, olha, como ele foi certeiro. E aí uma pergunta que, pensando aqui, como é que a gente pode transcender essas nossas barreiras, os nossos preconceitos, para reconhecer a fé e a humanidade em todas as pessoas, independentemente das origens sociais, econômicas, étnicas, não é? De gênero. Como é que a gente transcende? Que barreira é essa? Eles dizem que foi a sociedade que colocou na gente. E só a gente pode tirar. Não é? Mas a gente não tem um bom exemplo? Olha lá. Jesus não dá uma série de exemplos? É possível ou não é? É. Com a prática. Depois a gente tem, por exemplo, lá no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha também é um sermão que ele é divino, não é? Dizem que o Gandhi fala que se tirasse tudo, se Jesus tivesse deixado só o Evangelho, só o Sermão da Montanha, aquilo tudo já era algo a ser levado para o resto dos nossos dias. Então, no Sermão da Montanha, ele vai tentar mostrar para a gente que existe um mundo além do que aquele que a gente vê, para a gente enxergar além do que o nosso mundo particular nos permite. Talvez essa seja uma boa analogia para ele, né? Ele exalta as virtudes de um mundo ao contrário. Felizes os que choram, não é assim? Ele diz, mas como é que é isso aí? Ele deu um nó na cabeça das pessoas, numa época em que a guerra prevalecia. Não que agora tenhamos guerra, né, gente? Outro dia tem um presidente que diz, olha, gente, eu tenho arma nuclear. Olha, beleza? Então é nesse mundo aí que a gente vai ter que lutar, né? É isso aí, é o que tem para hoje. Mas eu não posso ser alguém que guerreia se eu não quero guerra em outro lugar. Eu não posso ser alguém que desperta o ódio. Eu não posso ser alguém que desperta no outro a sua pior versão. Eu não posso trabalhar com medo das pessoas. Eu não posso trabalhar com a violência. Eu não posso. Eu escolhi o caminho. E esse caminho, ele não é o mais fácil. Mas eu tenho certeza para vocês que é o mais legal. Então, o Sermão das Bem-aventuranças é um bom exemplo aí para a gente lembrar que dá para enxergar o mundo de uma forma diferente. E por último, um exemplo aqui, podia trazer tantos exemplos, né? Tantos e tantos. Vocês lembram algum aí que Jesus extrai o melhor de alguém? Lembram de cabeça? Puxou, ninguém fala, na sala ninguém fala mesmo. Todo mundo pensa, fala, não posso, né? Olha só. Qualquer dia eu vou fazer uma palestra interativa, eu vou ficar lá no meio. E aí eu vou perguntando para as pessoas, o que vocês acham? Ontem a gente falou, meu Deus, vou deixar de vir no e-mail o dia que ela está aí. Não, mas pode vir. É o mentor de vocês que manda o meu mentor chamar. Então, gente, ó, se liga, vai ser assim, tá? Bom, mas brincando. A história que eu vou trazer aqui é do Zaqueu também. Que é aquela música famosa, não é não? Acho que uma das músicas mais tocadas. Fala em música, vocês têm Spotify? Dentro do Spotify tem um grupo espírita chamado Toque de Luz. Gente, é a coisa mais linda. Cada música é um coral espírita chamado Toque de Luz. No meu Spotify do ano passado eles ficaram no topo, né, de tanto que eu escuto. Até mandei lá dizendo, olha, eu sou um ouvinte de vocês. Feliz da vida, parabéns. Lindas músicas. Então, quando eu estava preparando, veio a música de Zaqueu na cabeça. E aí eu falei, vou falar de Zaqueu. Então, Zaqueu, ele era um coletor de impostos. E era amado pela comunidade, não era, gente? Onde ele passava, todo mundo amava ele. Olha lá. A melhor coisa que ele faz é coletar impostos. Esse homem nasceu para isso. O que a gente fala, né? Olha, fulano nasceu para isso. Coisa linda.
ele era um coletor bem amado. Eles diziam que ele extorquia a comunidade. Ele coletava de uma forma injusta, e muito injusta. Não que hoje tenha injustiça, não existe, né? Eu sou a favor da coleta de impostos, porque é uma forma de retribuição social e distribuição. Eu não sou contra, gente. Eu recolho meus impostos todos os meses, eu pago. Eu tanto sou CLT como sou PJ. Em ambos os casos eu preciso, porque eu sei que aquilo vai ser revertido dele. Ah, mas uma parte... Gente, para de pensar na parte que é desviada e pensa na parte que é boa, e vamos cobrar a parte que é boa. Não é não? Tem gente que não paga. Aí ele vai fazer a partinha dele. Então, coletar, que nem agora a discussão, quem ganha muito, paga mais, paga menos? Como é que é? Isso é justo? Ou é necessário? Você sabe que agora tem uns trilhardários que estão se unindo para fazer com que o governo cobre deles mais imposto? Tem uma que é da BASF, herdeira da BASF, e ela diz, eu não mereço tudo isso, porque eu não trabalhei por isso. Então ela mandou reunir 50 pessoas para ver como é que vai ser aplicado esse dinheiro de bilhões que ela ganhou, e não vai precisar daquilo não, gente. Não preciso disso para viver, não preciso. Então existe muita gente assim ainda. E eu rezo todo dia para que aumente isso, né? Porque a concentração de riqueza, não sei se vai ser um bom caminho. Não vai. Né? Então, olha só, Zaqueu, ele se aproxima de Jesus e tem a honra de levar Jesus para jantar em casa. Olha só, está lá naquela árvore e fala, vem aqui, Zaqueu, hoje eu vou lá na sua casa. Ele deve ter pensado, meu Deus, esse homem não sabe quem eu sou, né? Mas ele sabia quem era. Então, ele tratou Zaqueu como uma pessoa. Como uma pessoa, alguém humano que estava lá. Ontem na palestra que eu estava escutando, que eu falei que as pessoas pro RH, não de todas, por favor, às vezes são tratadas como commodities, e ele disse uma coisa que me bateu tão fundo, e aí a Sinéia me mandou aquela mensagem, viu, Sinéia? Mentor para mentor. Ele diz assim, nunca contrate alguém que você não pode demitir. Por exemplo, tem lá alguém lá, um parente seu, alguém que está desempregado, vai contratar ele por quê? Então, depois você vai precisar lá, porque vai ter que cortar custo, você não vai mandar embora. Eu digo, mas como é que eu vou fazer isso? Eu gosto tanto daquela pessoa que está desempregada, está precisando de um emprego. Só vou pensar agora num dia que eu vou ter que mandar embora? E se ela for trabalhar comigo e for uma ótima oportunidade dela crescer? Eu não posso pensar diferente? Eu pensei que eu posso pensar diferente dele. Então, às vezes a gente escuta coisa, a gente pode pensar diferente. Jesus pensava diferente das pessoas, não pensava? Não pensava igual a todo mundo lá. Então, olha só, nessa história de Zaqueu, ele tem uma transformação profunda. Não tem uma transformação profunda de arrependimento? Ele faz o que a gente chama de reforma íntima. Na doutrina espírita a gente fala muito disso, até trouxe aqui para a gente poder falar um pouquinho, tá? Dentro da doutrina a gente tem isso, como uma das... A gente não tem dogma, né? A gente não tem isso de... A gente participa de uma comunidade onde é preciso ter fé raciocinada. A gente precisa pensar. E eu digo que às vezes, e eu gosto de ouvir as palestras depois que eu dou para ver as besteiras que eu posso estar falando. Eu gosto, eu ouço depois e falo, olha, não precisa... Por quê? Porque se a gente gravasse o que a gente fala e ouvisse depois, tem coisas que a gente nunca mais falava. Se a gente pudesse gravar os nossos pensamentos, né? Então tem uma coisa legal da reforma íntima que chama-se arrependimento. Que ele está disponível, não precisa comprar, é de graça. Se arrepender, gente, fez errado, falou errado, tá tudo bem, errou. Amanhã a gente vai acordar, vai errar de outro jeito. Mas a reforma íntima, ela é um processo de autoconhecimento. E ela é uma transformação moral, que cada um vai empreender sozinho. Então o Zaqueu, independentemente do passado, ele resolve que ele vai mudar. Não é assim? Ele resolve que ele vai mudar. Depois tem uma outra coisa, aqui agora eu estou trazendo a história de Zaqueu em três situações da doutrina espírita, que são importantes, e a gente está vindo aqui aos domingos, às terças, às quartas, às quintas, tem gente que vem todo dia, e é para isso que a gente está aqui. E uma das coisas que a reforma íntima é a oportunidade de que a gente volte aqui, porque a gente vai voltar.
Às vezes eu vejo as pessoas falando, nossa, metade vai embora, que bom, né, que a gente tem aí como é que chama? Transição planetária. Nossa, metade vai embora. Gente, e se for você? E aí? Você está achando que quem vai embora é o vizinho, hein? Cuidado. Só de julgar o vizinho, a sua chance já aumentou, o seu ponto lá. Sua pontuação, seu score, como a gente diria, tá? Então, essa primeira coisa eu achei interessante quando eu li nesse... E tudo que eu trago aqui, eu tive que ler, tá, gente? Tive que buscar. E às vezes em outras religiões. Eu quero saber a visão das outras religiões. Afinal de contas, o Espiritismo, ele não é a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões, não é assim? Então, dentro de todas as religiões que pregam o amor, como é que eles olham isso? O que eles trazem? Depois a gente tem aqui uma outra coisa importante dentro do Espiritismo, mais 5 minutinhos, tá? Que é a lei de causa e efeito, ação e reação. E tem um livro maravilhoso, não tem, gente? Ação e reação, do André? E aí ele diz o seguinte, que eu achei interessante, que Zaqueu, ele estava tocando a vida dele, fazendo as coisas da forma que ele escolheu fazer. Foi uma escolha de Zaqueu, né? Escolheu estar ali, ser coletor de impostos e tal. Mas, por algum motivo maravilhoso que Jesus chamou ele vai mudar. E ele muda tanto a ponto de fazer uma coisa que a gente também pode exercitar. Ele escolhe restituir 4 vezes mais aqueles que haviam defraudado. Uma ação que vai além da simples correção de erro, indicando o desejo de reparação. Eu achei tão bonito esse parágrafo que eu até copiei ele para trazer. Porque assim, ele podia ter dito, nossa, agora eu sou amigo de Jesus. Ah, que beleza, vou sair pregando para todo mundo e agora o povo vai pagar imposto sem nem me xingar. Ó, que beleza? Agora eu estou bem na fita. Não? Mas ele disse assim, eu acho que dá tempo de reparar, dá tempo de fazer alguma coisa para minimizar tudo isso que eu causei. Então ele vai fazer uma ação. E ele compreendeu uma coisa também que a gente sabe, dentro até da doutrina, que a gente tem consequências do que a gente escolhe. Ninguém, como é que é? A frase que todo mundo ama falar. Ninguém colhe manga de um cajueiro, não é assim? Tudo a gente planta, a gente colhe o que a gente planta. É uma frase tão linda, que eu acho que a gente fala tão da boca para fora. Será que a gente fala pensando mesmo em qual é o sentido daquela frase? Então, essa passagem de Zaqueu de ele fazer alguma coisa diferente, para mim foi interessante, porque realmente ele faz uma escolha, né? E ele diz, opa, eu posso mudar de agora para frente, porque tem uma possibilidade. E por último, a gente lembra da questão da reencarnação. De novo, a vida acaba aqui? Acabou, gente? Vocês acreditam nisso? Talvez tenha gente que ainda duvide. Então, tudo bem. Duvidar faz parte. Não precisa ficar se cobrando por isso, tá? Não precisa sofrer, não. Duvidar é humano. Não é assim? Até a ponto que você consegue ter a certeza. Eu digo que ter fé não é acreditar. Ter fé é ter certeza. Sabe quando você tem certeza que aquilo vai acontecer? Ou tem certeza de que as coisas vão acontecer da melhor maneira? Ter fé é ter certeza. Porque acreditar é fácil. Eu acredito que o Corinthians vai ser campeão. Posso acreditar o quanto eu quiser, né, gente? Não vai dar certo. Entendeu? Ter fé é uma coisa, acreditar é outra. Então, ter fé na reencarnação, para mim, foi algo que não posso dizer que me libertou, porque era mais fácil quando eu não pensava assim. Devo ser honesta. Era mais fácil, gente. Olha que beleza, zera tudo, igual o joguinho do videogame, mas não. Então eu tenho ali um aprendizado constante, e com uma nova oportunidade eu vou trazer aqui os aprendizados todos de novo, e eu vou reparar algumas coisas que eu nem imaginava que eu teria chance. Então aqui, olha, para Zaqueu, eu fiquei imaginando como é que foi a próxima encarnação de Zaqueu, né? Fiquei imaginando, porque eu sou uma criança imaginativa, desde sempre. Eu gosto de imaginar. É igual quando acaba livro. Nossa, eu continuo a história na minha cabeça. Sempre continuei. A história acabou, novela. Eu sofro quando eu termino um livro. Quando eu terminei Paulo Estevam, sofri.
porque eu queria saber a continuação da história. Na minha cabeça eu vou criando. Então, olha só, como é que será que foi a outra vida de Zaqueu? Como é que ele voltou? Na doutrina a gente tem alguns livros que trazem, né, histórias muito lindas de quando esses espíritos voltam, que podem ser inspiradoras para a gente. Quando ele volta, o que ele faz? Será que a vida dele foi fácil? Pois. Bom, mas não importa, porque foi a vida dele, não foi a sua. A única que você pode mudar é a sua. A dele, a do outro, você não vai mudar mais não, filho. São só as nossas, tá? Então essa crença na continuidade da vida, ela nos vai dar oportunidades de aprendizagem e reparação dos erros. São oportunidades diárias. E como eu disse, quem tem mentor tem tudo. Ele vai bater no seu ombro e vai dizer: Ana, faz isso aí. Aí você vai falar: Deus, não vou fazer. Vai. E eu digo: vou. Pode deixar, eu faço. Não é assim? Então, presta atenção nas oportunidades que a gente vai ter. Quando alguém mandar descer da árvore, como Jesus mandou nos Zaqueu descer, né? Ir para a casa dele, o que a gente vai fazer? E todo mundo vai ter essa capacidade de transformar. Todo mundo. Esses dias eu estava falando num evento para muita gente, foi muito lindo, porque essas palestras que eu falo na Casa Espírita despertaram em mim o meu melhor. Que bom, né? Na hora de falar. Depois as pessoas foram lá. Não estou falando por vaidade, não, mas saber que às vezes a gente é instrumento e não sabe, né? Às vezes a gente fala uma coisa e toca no coração das pessoas. Então, quando a gente é capaz de falar coisas que tocam as pessoas, eu estou reparando um pouquinho os erros que eu estou tentando usar de alguma forma. Não entendi ainda, até hoje não entendi por que isso tudo aconteceu, como é que eu estou aqui um domingo de manhã, mas eu parei de tentar entender isso. Porque em cada lugar que eu vou, eu preciso exercitar e reparar. É isso que importa para mim. Todos os dias eu acordo com uma gama de possibilidades. E para finalizar, em cada novo dia, a gente tem a chance de fazer boas ou más escolhas. E é tão bom quando a gente põe a culpa no outro, não é? Eu fiz essa escolha porque culpa fulano, culpa disso, culpa da situação do Brasil, culpa da não sei o quê, culpa da não sei o quê. A gente vai botando, transferência. Será que é tudo assim mesmo, gente? Será que no Espiritismo a gente também fala para essa questão da culpa, né? O que às vezes em algumas religiões é uma forma de prender a pessoa. A culpa faz com que você fique preso. No Espiritismo, a culpa é a liberdade. Porque a hora que você sentiu que aquilo lá, meu Deus, eu podia ter feito diferente, estou me sentindo culpado. Você despertou um negócio sobre você é humano, você errou. Olha que bênção, errou. E o Espiritismo nos diz: existe uma possibilidade. Vamos mudar? Reforma íntima? Então, quando a gente sente aquela sensação que nos aprisionava e eu fugia, ou delegava para alguém, no Espiritismo a gente é convidado a sentir isso. Você pode chamar de culpa, seja o que for. Eu chamo de puxão de orelha, não? E eu me auto, né? Então, na hora que você sentir isso, que você diz: olha, mas existe uma chance. Então, o convite para deixar aqui, para todos vocês, todo mundo aqui trabalha ou trabalhou, ou quem aposentou, não importa, que continua trabalhando, sejam vários, porque o homem precisa disso até para aprender a lidar. Então, gente, a minha tarefa, que professora deixa a tarefa, é nessa próxima semana, você olhar para alguém que você olha para aquela pessoa que às vezes nem é a que você gosta muito, não importa, de preferência aquela, né? Tenta extrair o melhor dela. Tenta extrair. Porque é fácil você extrair o melhor de quem já está, né? Já está dando o seu melhor. Mas e aquele que ainda não chegou? Então, nessa próxima semana, presta atenção. Talvez você vai ser convidado a um elogio para alguém, a dizer para alguém que você fez uma coisa legal, ou oferecer para alguém uma oportunidade. E presta atenção a você. O que Jesus extraiu de você? Ou, quem você está ouvindo, quem você está seguindo, o que você está fazendo? Está extraindo de você as melhores palavras, os melhores pensamentos? Ou está extraindo de você aquilo que você gostaria de não mudar, aquilo que está fazendo com que você, a cada dia, se torne mais e mais triste,
mais e mais ansioso, mais e mais preocupado, mais e mais desiludido. Isso vai contaminar a sua casa, o seu trabalho e contamina o mundo. Então, presta atenção. Aquelas pessoas estão extraindo o que de você? E é a gente que deixa, né? Eu acho. Às vezes a gente até se afasta. Eu aprendi isso também. Às vezes é preciso um certo afastamento para que aquela pessoa tenha o tempo dela e eu tenho o meu tempo. Para que a gente... E eu sei que a pessoa tem o melhor dela. Não vou julgar. Mas às vezes, naquele momento, eu não quero aquilo para mim. Porque ela só está sugando a minha energia, só está fazendo com que eu trabalhe isso. Eu estou tentando falar para ela, mas olha, será que não tem? Tem gente que vai lá gritando até na sua orelha. De algumas pessoas eu tive que dar um tempinho. Eu sei que vai ter outras encarnações, eu sei que a gente vai, né? Nessa aqui eu quero voltar ainda, né? A conversar. Mas nesse momento a pessoa está tão, sabe, embrutecida. E talvez os meus pequenos exemplos, eu penso nisso. Talvez os meus pequenos exemplos vão fazer com que aquela pessoa diminua um pouco aquela barreira do ódio, do rancor, de olhar aquele mundo daquele jeito terrível, e ela diga assim: nossa, que legal que a Ana fez. Estou com saudade de conversar com ela. Aí ela me procura. Aí eu abraço, acho que nada aconteceu, tá tudo bem. Vocês não têm, gente? Estou falando besteira? É humano isso aí. Mas eu estou querendo convencer todo mundo pelo meu exemplo. Então todo dia eu tenho que cuidar do meu exemplo. Eu tenho que extrair o melhor de mim para dar para as pessoas. Porque aí as pessoas vão extrair o melhor delas para mim também. São duas tarefas super simples, né, gente? Não é simples? Olha, deixei duas tarefas. Não precisa escrever redação sobre isso. Eu podia ter dado tarefa, né? Vamos escrever uma redação, gravar um vídeo. Não, gente. É só olhar a sua volta, escolher alguém que você vai fazer, extrair dela, dá uma olhadinha no sorriso depois. Ela até vai andando depois, até olha para trás assim, tipo, não acredito que ela fez isso de mim. Sabe, sim, é uma sensação tão legal. Quando você fala para a pessoa, no ambiente de trabalho, seja onde for, ela vai saindo, ela dá aquela olhadinha para trás assim, e dá um sorrisinho. Tipo, cara, você transformou o dia daquela pessoa. Olha que delícia. E já que é para transformar, vamos transformar a gente mesmo. Então, olha, quem é que está extraindo de você o seu pior e o seu melhor? Não precisa se afastar de todos. Alguns a gente talvez tenha que conseguir um tempo para mostrar o nosso melhor. Mas uma hora tudo isso vai dar certo. Porque eu falo que a gente é um projeto que nasceu para dar certo. Ou vocês duvidam disso? Vocês acham que a gente veio para dar errado? Negócio aqui? Tanto esforço, né? Para fazer, para juntar as pessoas, colocar nesse lugar, dar oportunidades, para a gente achar que não tem jeito não. Esse mundo não tem jeito não. Essa é a palavra. Faz milhares de anos que todo mundo acorda um dia e diz: esse mundo não tem jeito não. Tem jeito sim. Tá bom? Então ficamos aqui com esse domingo maravilhoso. Uma temperatura hoje gostosa. Faremos um almoço pensando bons pensamentos, fazendo boas escolhas e extraindo da nossa família, que é onde a gente vai estar hoje, o melhor deles, entregando a eles o melhor que a gente tem. Fiquemos em paz.